Olá pessoal, boa tarde. Vamos dar continuidade aqui a essa live solidária, trabalhando a LDB, tá bom? Prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Leonardo Dantas. Então vamos lá. Questão 12. Ok. Então vamos lá, pessoal. Questão 12. Questão 12. A Lei 9394 de 96, a LDB, estabelece diretrizes e bases da educação nacional e vem sofrendo, desde sua promulgação, expressivas alterações. Dentre os princípios e fins da educação nacional, verifica-se que ela estabelece que... Então vamos lá. Foca aqui em mim, pessoal. Primeiramente eu queria dizer, você que está se preparando para concurso e que vai fazer prova de legislação, seja de qual disciplina for, tá? Não dá para fugir da realidade, porque as provas são legalistas. Umas mais, outras menos, mas as bancas, sim, são muito legalistas, tá certo? Então você, concurseiro, por favor, precisa se familiarizar com o texto da lei, que a gente costuma chamar de letra da lei, tá certo? Então, é muito importante que você leia a legislação uma vez, duas vezes. Quanto mais leituras você fizer da legislação, para se familiarizar com o texto da legislação, melhor, certo? Não poderia começar sem antes dar essa dica para você. E vocês vão ver nessas questões que a gente vai trabalhar aqui de LDB, que isso vai ser muito marcante. As questões colocam o texto da legislação e mudam uma palavra, colocam não, retiram não, enfim. Tá certo? Então, vamos trabalhar aqui a questão 12. Então, vamos lá. Letra A. A educação tem por finalidade a preparação de todos os indivíduos para o acesso ao ensino superior em igualdade de condições. Não, pessoal. Não é isso que diz a LDB, tá certo? A finalidade é a preparação dos indivíduos para o exercício da cidadania, a qualificação para o trabalho, não tem nada a ver de acesso especificamente ao ensino superior, tá bom? Então a letra A está errada, em desacordo com a LDB. As condições de acesso e permanência poderão variar em consideração às diferenças existentes entre os indivíduos e as estruturas disponibilizadas pelas escolas públicas e privadas. Também não, tá certo? Um dos princípios é a igualdade de condições de acesso e permanência na escola. Então não existe as condições de acesso e permanência poderão variar. Não, não poderão variar, tá bom? Igualdade de condições de acesso e permanência na escola, tá bom? Então, letra B também está errada. A letra B também está errada. Enfim, letra C, vamos lá. A educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Gente, perfeitamente. A letra C corresponde exatamente ao que diz o texto da LDB e também o texto constitucional, tá certo? Essas são as três grandes e principais finalidades da educação. O pleno desenvolvimento do educando, o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então a gente fica com o gabarito da questão 12, letra C, é o gabarito, letra C, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. Letra D. A educação tem por princípio a liberdade de aprender,
ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a cultura, o pensamento, a arte, o saber, a depender da aprovação do gestor escolar ou pelo conselho escolar. Pessoal, essa parte final aqui da letra B, ela está errada, tá bom? Que essa parte final, ó, a depender da aprovação do gestor escolar, essa parte aqui não está de acordo com a LDB, tá certo, pessoal? Então, o que diz a LDB? Que a educação tem por princípio a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, ponto. Não há condicionantes, tá certo? Não há necessidade de uma aprovação do gestor escolar. Esse é um princípio legal e a liberdade não está condicionada a uma autorização do gestor, do professor, do sistema de ensino ou de quem quer que seja, tá certo? A liberdade é um traço marcante da educação brasileira. Liberdade para aprender, para ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a cultura, o ambiente da escola e da sala de aula, sobretudo. Deve ser um ambiente de liberdade. É isso que prevê a nossa LDB. Então, a parte final da letra D está errada. Vamos para a letra E. A educação tem por finalidade o desenvolvimento cognitivo e intelectual do educando, de forma a assegurar sua aquisição de competências sociais. Também não, tá certo? A letra E foi muito restritiva em relação à legislação. A legislação prevê como uma finalidade da educação o pleno desenvolvimento do educando. E no texto constitucional, o pleno desenvolvimento da pessoa, ou seja, um desenvolvimento que seja pleno e não restrito aos aspectos cognitivos e intelectual, tá bom? Então, desenvolvimento das emoções também, por que não? Da sociabilização, o exercício da cidadania. Então, enfim, a educação tem um propósito, uma finalidade muito mais abrangente e ela não está restrito ao desenvolvimento tão somente cognitivo e intelectual. Perfeito, pessoal? Então, a questão número 12 é isso aí. A gente fica com o gabarito letra C, tá certo? Vamos dar continuidade aqui ao nosso encontro para a questão número 13. Vamos lá, a questão número 13 é da banca CESP, como você pode ver aí, tá? De acordo com a legislação que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de... Vamos lá, vamos ver se eu consigo usar essa caneta. Eu não sou muito bom não, pessoal, mas vamos tentar aqui, tá? Letra A. Letra A, um momentinho. Pronto, eu acho que está pronto aqui para mim. Não. Enfim, letra A. Traz mais para o centro a caneta, traz mais para o centro a caneta. Isso, mais para o centro. Não, peraí. Levanta. Um momentinho, pessoal. Eric. Enfim, letra A, vamos lá. Educação básica obrigatória e gratuita em creches para crianças de 0 a 6 anos de idade. Ah, essa daí é fácil. Você que estuda a LDB, eu tenho certeza que você consegue identificar o erro da letra A, gente. A idade é muito cobrada na prova. Lembrar que a gratuidade da educação, ou melhor, a obrigatoriedade da educação está vinculado à idade dos 4 aos 17 anos, tá bom? Então, não dos 0 aos 6 anos de idade. Então, a letra A está errada. Vamos agora à letra B. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, de acordo com a capacidade de cada um. Isso está na LDB, pessoal? Sim, isso está na LDB. O gabarito da questão 13, portanto, é letra B, tá bom? O acesso aos níveis mais elevados do ensino, você vai pensar aí na educação superior, não é verdade? Os níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, de acordo com a capacidade de cada um, verdade? A educação
de uma maneira geral, ela deve se adequar às condições do educando, às condições de cada pessoa, tá certo? Então, de acordo com a capacidade de cada um, a gente fica com o gabarito letra B da questão 13. Mas a gente está aqui para aprender. Vamos ver o erro das demais alternativas. Letra C. Atendimento educacional gratuito aos educandos com deficiência, de preferência em escolas exclusivamente destinadas à educação especial. Um texto muito bonito, né, pessoal? Isso está de acordo com a LDB? Não, gente. O que é que diz a LDB? Sim, atendimento educacional gratuito aos educandos com deficiência, de preferência aonde? Nas escolas regulares, tá certo? Então, a pessoa com deficiência terá preferência para estudar nas escolas regulares, normais, tá bom? Se houver uma inadaptação, se realmente aquela condição, aquela deficiência realmente não se adaptar à dinâmica de uma escola normal, vamos dizer assim, sim, essa pessoa, esse educando, será direcionado para uma educação especial, especializada para pessoas com deficiência. Mas o que diz a LDB? Preferencialmente em escolas regulares, tá bom? Da educação regular. Então, gente, tá errada a letra C, tá bom? Eu considero essa uma pegadinha, porque se você não tem familiaridade com o texto da LDB, é uma alternativa muito bonita, porque fala do atendimento às pessoas com deficiência numa escola especializada, não é verdade? Exclusivamente em escolas destinadas à educação especial. Não, preferencialmente em escolas regulares, tá bom? Letra D, vamos ver o erro das demais. Atendimento ao educando por meio de programas suplementares de material didático escolar garantidos somente aos alunos da pré-escola e do ensino fundamental. Não, pessoal. Esse atendimento aí ao educando por meio de programas suplementares é abrangido para toda a educação básica, tá bom? Então, quando a questão restringe apenas a pré-escola e ao ensino fundamental, está errado. Essa é uma previsão válida para toda a educação básica, ok? Queria vir aqui para o quadro, porque essa alternativa me fez lembrar uma questão interessante. Veja aí que ele fala, atendimento educacional gratuito, perdão, letra D. Atendimento ao educando por meio de programas suplementares de material didático escolar, sendo que a legislação, a LDB, acrescenta outros elementos além do material didático escolar, tá bom? Então, vou dar aqui uma palavrinha para você memorizar, o você gosta muito de formar palavras para memorizar dispositivos legais. Então, você vai memorizar a palavra malditas. Vamos escrever aqui. Malditas. Malditas. Material didático. Aqui, ó. Material didático. Transporte. Alimentação e saúde. Ok? Material didático, transporte, alimentação e saúde. Malditas, tá bom? Eu já vi questões de concurso acrescentando, por exemplo, aí a segurança. Material didático, transporte, alimentação, segurança. Tá errado. Lembra do malditas. Material didático, transporte, alimentação e saúde, tá bom? Então, errada a letra D. Vamos voltar aqui para o slide. Letra E, vamos lá. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio, exclusivamente àqueles educandos que estejam na idade apropriada para tal fins. Não, não é isso que diz a LDB. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para aqueles que estão fora da idade, tá bom, pessoal? Que não estão em idade própria, tá certo? A questão erra quando diz exclusivamente aqueles que estejam na idade apropriada. É exatamente o contrário que diz a LDB, tá bom? Aos que estão fora da idade própria.
Então a questão 13, a gente fica com o gabarito letra B. Vamos aqui então à questão 14 agora. Questão 14, vamos lá, da Prefeitura de Berlândia. Vamos lá. A Lei 9394, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, define no título 4 a organização da educação nacional. Acerca dessa organização, é correto afirmar: letra A, os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão incumbência de prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Estabelecimento de ensino perfeito, pessoal. Essa é sim uma incumbência dos estabelecimentos de ensino. Uma incumbência, uma competência, uma responsabilidade, uma atribuição, como você queira chamar, tá certo? Então, prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento é sim uma incumbência dos estabelecimentos de ensino. Volta aqui para mim, que eu quero dar uma orientação para você, que é a seguinte: olha, as questões de concurso costumam confundir você, confundir o candidato entre as incumbências, as competências entre os estabelecimentos de ensino, as escolas, e a competência dos docentes, dos professores. São competências muito parecidas, por quê? Porque ambos trabalham no mesmo ambiente, que é o ambiente escolar, com a comunidade escolar, tá bom? Então, você que vai submeter alguma prova da área educacional, que vai aí cobrar de você a LDB, por favor, os artigos 12 e 13, eles são parecidos, tá bom? Os artigos 12 prevêem as incumbências dos estabelecimentos de ensino e o artigo 13 as incumbências dos docentes, dos professores. São competências que se parecem. Muito cuidado, tá bom? Você não pode ir com uma prova sem separar isso na sua cabeça, tá certo? O artigo 12 para as escolas, o artigo 13 para os professores, tá bom? Vamos voltar aqui à questão, para eu dizer uma coisa a você. Vamos voltar aqui à questão. Questão 14. Olha só, em relação à recuperação de alunos de menor rendimento, qual a competência dos estabelecimentos de ensino? Essa que está aí. Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Uma competência muito parecida com essa é a dos docentes, é a dos professores. O que diz a LDB em relação à incumbência, às atribuições dos professores? Estabelecer estratégias para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Está vendo que é muito parecido? As escolas responsáveis por prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento e os professores com a atribuição de criar estratégias, desenvolver estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Então, são competências que se parecem. Nessa questão, a letra A está correta, tá certo? Estabelecimento de ensino, prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Então, esse é o gabarito da questão. Deixa eu ver se eu consigo aqui usar a caneta. Eu tenho dificuldade, viu, pessoal, de usar essa caneta aqui. Vocês vão ter que ter paciência comigo. Vocês vão ter que ter paciência comigo. Isso, risquei tudo aí na frente. Tá bom? Deixa eu ver se eu acho a letra A aqui. Gente, letra A é o gabarito da questão, tá certo? Fiz um riscão enorme aí, tá até engraçado, mas vocês vão perdoar o professor. Letra A é o gabarito da questão, tá bom? Vamos agora à letra B. Os municípios incumbir-se-ão de assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos os que demandarem. Então, vamos marcar aqui letra A, é o gabarito. Eu acho que eu estou conseguindo aqui, ó. Letra A. Parabéns ao professor, viu, gente? Vamos lá, letra B. Os municípios incumbir-se-ão de assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos os que demandarem. Essa é uma atribuição dos municípios?
Não, essa não é uma atribuição dos municípios, tá certo? Essa é uma atribuição dos estados. Essa é uma atribuição dos estados. Errada a letra B. Os estados incumbir-se-ão de estabelecer competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos. Voltar para a questão 14. Então vamos lá. Os estados incumbir-se-ão de estabelecer competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos. Pessoal, isso está na LDB, sendo que não é uma competência dos estados, tá certo? Vamos riscar aqui. Essa é uma competência da União. Vocês devem estar rindo de mim, né, pessoal? Eu não sei escrever com essa caneta não, viu? O professor está aprendendo ainda. Mas olha, letra C, competência da União. Cabe à União e não aos estados estabelecer competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos. De fato, a União, no sistema educacional brasileiro, tem uma atribuição muito mais gerencial, tá certo? Estabelecendo competências, diretrizes, tá bom? Dando esse norte aí para os currículos e seus conteúdos mínimos. Essa é uma atribuição da União e não dos estados. Errada a letra C, tá bom? Letra D agora. A União terá a incumbência de assumir o transporte escolar dos alunos da rede pública. Dos alunos da rede pública, isso. Olha aqui, ó, União não. Essa não é uma atribuição da União, tá bom? É uma atribuição dos estados e dos municípios. Municípios. O que é que diz a LDB? Que aos estados cabe assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual e aos municípios cabe assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal, tá bom? Então a União jamais. A União não tem nenhuma competência de assumir transporte escolar, tá bom? Questão 14, nós ficamos com a letra A, tá certo? A incumbência ali, a competência dos estabelecimentos de ensino. Vamos para a questão 15, que eu já arrisquei muito a 14, né? Vamos lá, questão 15, pessoal. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum e ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada exigida pelas características regionais e locais de cada sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Volta aqui para mim. Você deve saber, né, pessoal, que exatamente o sistema educacional brasileiro, a educação básica, estabelece um currículo mínimo comum, tá certo, em todo o país. Uma base curricular comum e será complementada por uma parte diversificada. Essa parte diversificada a gente pode dizer que seria uma educação personalizada, ou seja, uma educação, um currículo adequado à realidade de cada região, de cada lugar, de cada município, de cada comunidade, tá certo? Então, de cada cidade. Então, gente, é isso que está falando o enunciado da questão. É importante que vocês tenham esse conhecimento. A chamada BNCC, Base Nacional Curricular Comum para a Educação Básica, estabelece exatamente esse currículo mínimo, essa base curricular mínima obrigatória em todo o país, tá bom? Vamos agora às alternativas. Vamos voltar aqui ao slide da questão 15. Vamos lá, letra A. Esses currículos devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política exclusivamente do Brasil. Pessoal, lembra que eu falei no começo? Que as questões são muito legalistas. O erro dessa questão está aqui, ó.
exclusivamente. Exclusivamente. O que diz a legislação? Preferencialmente. Tá bom? Preferencialmente é diferente de exclusivamente. Tá bom? Como você poderia imaginar, pense aqui comigo, um currículo que vai abordar o conhecimento apenas do Brasil, isso não faz o menor sentido, tá bom? O sistema educacional precisa oferecer conhecimento não apenas do Brasil, mas do mundo também. Então, exclusivamente do Brasil, não. Preferencialmente do Brasil. Aí tudo bem, a gente deve dar uma preferência ao nosso país, à nossa nação. Agora, exclusivamente Brasil e esquecer do resto do mundo, isso não faz o menor sentido, isso não tem nenhuma correspondência com a LDB, letra A está errada, tá bom? Vamos para a letra B. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação infantil e fundamental, sendo facultada tal disciplina no ensino médio. Não, pessoal. Não. Olha só, é componente curricular obrigatório da educação básica como um todo, tá bom? Então não é facultada para o ensino médio, tá bom? Então, o ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório de todas as etapas da educação básica, tá bom? É assim que está da LDB, tá bom? Então, facultada ao ensino médio, não. A arte também é obrigatória para o ensino médio. Então, é errada a letra B também. Vamos para a letra C agora. Letra C. A integralização curricular será obrigatória. Na integralização curricular, será obrigatória a inclusão, dentro dos critérios do sistema de ensino, dos projetos e pesquisas, de temas transversais que complementem a formação da cidadania dos educandos. Mais uma vez, chamando a sua atenção para o legalismo das provas, tá certo, gente? Você vai encontrar isso nos seus concursos com certeza. Olha só, gente, não é obrigatória, tá certo? A integralização curricular com temas transversais, ela não é obrigatória, tá certo? Não é isso que diz a LDB. A LDB utiliza a expressão poderá. A integralização curricular, na integralização curricular, poderá haver a inclusão de temas transversais, tá bom? Então, poderá é uma faculdade. Poderá pressupõe uma opção, tá certo? E não uma obrigatoriedade. Ou seja, um detalhe da alternativa da questão tornou ela errada. Você precisa ter familiaridade com o texto da lei, certo? Com o texto da lei. Letra C, errada. Vamos à letra D. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar, integrada à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por no mínimo 2 horas mensais. O que diz a LDB? O que diz a LDB? Exatamente isso, tá bom? Está perfeitamente de acordo com a LDB. Esse é o dispositivo da LDB, que foi acrescentado depois para exatamente prestigiar o cinema nacional, tá certo? A produção de filmes nacionais. Então, será exibido aí nas escolas, tá bom? Filmes nacionais com uma carga horária mínima de 2 horas mensais. Você vai pensar da seguinte forma: as escolas têm que exibir pelo menos um filme por mês, porque 2 horas é mais ou menos o tempo de um filme, né? Então você vai memorizar da seguinte forma: um filme por mês, tá bom? 2 horas mensais. A periodicidade da LDB não é semanal, ok, pessoal? São 2 horas aqui, ó, mensais, tá bom? Letra E agora. Ficamos então com o gabarito da questão letra D, tá certo? D de dado. Vamos ver o erro da letra E, porque a gente está aqui para aprender.
a educação alimentar e nutricional não é incluída entre os temas transversais que devem ser abordados na educação básica, sendo facultado às instituições de ensino incluir essa temática no seu currículo. Mais uma vez aqui, a pegadinha da questão, primeiro, dizendo que não incluirá entre os temas transversais. Não. Deverá ser incluído entre os temas transversais, tá certo? Educação alimentar e nutricional será incluído entre os temas transversais, tá bom? Nada de facultado, tá certo? Essa é uma obrigatoriedade apresentada pela legislação, tá bom, gente? Educação alimentar e nutricional. Certamente, o governo, o Congresso Nacional, preocupado com a questão da obesidade, que cresce no Brasil, que começa a preocupar a nossa população, acrescentou a LDB, imagino eu que recentemente, em 2018, se não me engano, essa obrigatoriedade de se trabalhar a educação alimentar e nutricional como um tema transversal. O que é um tema transversal? É um tema que perpassa várias disciplinas. É a educação alimentar e nutricional sendo trabalhada pelo professor de química, pelo professor de biologia, pelo educador físico na escola, ou seja, um tema que transpassa várias disciplinas do currículo escolar. Ok, pessoal? Então a gente fica com a letra D como gabarito dessa questão, ok? Vamos agora para a próxima questão, questão 16, sobre a educação superior. Essa é a nossa última questão, quinta e última questão. Vamos lá, fala sobre a educação superior, ok? Vamos ler aí. Sobre a educação superior disposta na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, assinale a alternativa correta. Vamos lá, letra A, acompanhe comigo. A educação superior abrangerá exclusivamente os cursos de graduação e pós-graduação. Olha, você que já é macaco velho de concurso, já deve estranhar o exclusivamente, né? Pode ter alguma coisa errada aqui. Tá errado, professor? Tá sim. Exclusivamente não, tá bom? Exclusivamente não. A educação superior abrangerá, além dos cursos de graduação e pós-graduação, os cursos sequenciais e a extensão, tá bom? Cursos sequenciais, cursos de graduação, cursos de pós-graduação e extensão, a extensão universitária. Então, exclusivamente não é só essas duas modalidades, tá bom? Errada a letra A. Vamos para a letra B. A educação superior será ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, mas não envolverá graus de abrangência e especialização. Não, pessoal, não envolverá, não. E envolverá diversos graus de abrangência e especialização. Gente, a educação superior é muito vasta. Como eu falei, temos os cursos sequenciais, cursos de graduação, de pós-graduação, mestrado, doutorado, tecnólogos, enfim, projetos de pesquisa, ensino, pesquisa e extensão. A gente tem instituições universitárias especializadas na área de engenharia, na área de tecnologia, enfim, a educação superior, ela é muito mais abrangente do que a educação básica, tá certo? Abre-se um leque muito maior de possibilidades, de abrangências e de especializações quando a gente começa a tratar da educação superior, tá bom? Então, gente, errada a letra B, tá bom? Vamos para a letra C agora. Na educação superior, o ano letivo regular depende do ano civil. Gente, meu Deus do céu, eu estou aqui impressionado com o legalismo das questões. Isso é para mostrar a você que você, concurseiro, tem que estar familiarizado com o texto da lei, tá bom? Do mesmo jeito que o pastor
tem os versículos da Bíblia na sua cabeça, você vai ter que ter os artigos da lei. João, capítulo 2, versículo 5, conhecereis a verdade. Não, gente, eu não sei se é isso que diz na Bíblia. Mas você tem que ter os artigos da lei na sua cabeça, tá bom? O que é que diz a legislação? Que na educação superior, o ano letivo regular, cadê minha caneta? Independe do ano civil. Independe do ano civil, ou seja, exatamente o contrário, não depende do ano civil. Gente, as universidades entram em greve e só começa o ano letivo em outubro, em março. Então não há uma vinculação do ano letivo na educação superior com o ano civil. Qual é o ano civil? O ano civil é aquele que começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro. A educação superior não está vinculada ao ano civil, tá bom? Ela pode começar em março e só terminar em fevereiro do ano seguinte, não tem problema, tá certo? A educação superior não depende do ano civil. Independe do ano civil, como diz o texto da LDB, tá bom? Então, a letra C está errado. Por quê? Porque aqui, ó, não depende do ano civil. Vamos à letra D. As instituições de educação superior oferecerão no período noturno cursos de graduação, nos mesmos padrões de qualidade mantidos no período diurno, sendo obrigatória a oferta noturna nas instituições públicas, garantida a necessária previsão orçamentária. Gente, qual o erro da alternativa D? Qual o erro da alternativa D? Nenhum, tá bom? Isso aqui, ó, está perfeitamente de acordo com a LDB. Então, vamos entender o que diz esse dispositivo da lei, que será garantido a oferta da educação superior no turno da noite, tá bom? Isso é obrigatória nas instituições públicas, tá bom? Obrigatória a oferta nas instituições públicas e, obviamente, facultada nas instituições privadas. As instituições privadas não estão obrigadas a ofertar a educação superior à noite, mas as públicas, sim. Lembra que nós falamos no início do nosso encontro que a educação deve se adequar às pessoas? O sistema educacional é quem deve se adequar à população, gente. Se você pensava que era o contrário, não é assim, tá bom? Então, para as pessoas que trabalham durante o dia e desejam fazer um curso superior à noite, é necessário que o Estado ofereça educação superior no turno noturno, tá bom? Com algumas ressalvas, duas ressalvas aí importantes que a legislação apresenta. Quais são? A garantia do mesmo padrão de qualidade, tá? Não adianta relegar o turno da noite, tá bom? Vai oferecer a educação superior noturna com o mesmo padrão de qualidade do período diurno. E claro, gente, claro, deve haver previsão orçamentária, claro. Nenhuma política pública, nenhum serviço público oferecido à população existe sem previsão orçamentária, tá certo? Porque tudo é investimento, tudo é dinheiro público colocado a serviço da população. O dinheiro público só pode ser utilizado na prestação de serviços públicos se houver previsão orçamentária. O governo tem que ter dinheiro para ofertar a educação superior noturna, tá certo? Dinheiro para ofertar e ofertar com o mesmo padrão de qualidade. Vamos marcar aqui então a letra D. O professor está melhorando com a caneta. Vocês estão percebendo? Ó? Tudo se aprende na vida, gente. Vocês vão aprender LDB e o professor vai aprender a mexer com essa caneta, tá bom? Letra E agora. Os diplomas de cursos superiores que não estejam reconhecidos terão validade nacional. Pelo amor de Deus, como é que o curso vai ter validade em todo o Brasil se ele não foi reconhecido? Não é verdade, gente? Não, está errado aqui. O curso terá validade nacional
desde que ele seja reconhecido e registrado, tá bom? Então, é necessário aqui o cumprimento de 2 requisitos: o registro e o reconhecimento, a validação do diploma, certo? Então, gente, a gente fica aí com a questão 16. Última questão, letra D. Volta aqui para mim. Espero que você tenha gostado, tá bom? Foi um grande prazer estar aqui com você. Se você puder colaborar, colabore. O QR Code está onde, Bruno? Desse lado? Isso. Aqui, ó. O QR Code está aqui. Põe o teu QR Code e faz uma doação, tá certo? Então, agradeço. Desejo a você força nesse período de pandemia. Não está fácil para ninguém, tá bom? Saúde mental, pelo amor de Deus, porque o isolamento social não é uma coisa fácil. E quem puder, ajude aqui no QR Code, tá bom? Queria pedir permissão à direção aqui para declamar um poema para você. Você quer um poema? Escreva aí nos comentários. Eu quero um poema, porque se você não escrever, a direção vai me expulsar agora. Escreva aí, eu quero um poema. Se alguém disser que quer, eu vou declamar. Veja aí, Bruno, se alguém comentou. Tem que dizer que quer, viu, gente? Um poema, não é qualquer poema. É um poema de minha autoria, tá bom? Um poema de minha autoria. Sim, sim. Já tem gente Já. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Isso. Eu tô aqui com uma fila, se eu me esquecer, porque eu fico nervoso, né, gente? O poema é meu. Mas hoje é um dia diferente, é uma live solidária, tá bom? Vamos quebrar um pouco o protocolo aqui com um poema. Esse poema eu escrevi e chamei ele de sermão. Por que eu chamei de sermão? Porque depois que eu escrevi, eu olhei assim e disse, meu Deus, eu estou parecendo um padre. Parece até que eu sou um padre, viu, gente? Então, esse é o meu sermão em homenagem ao professor Eric de português. Tá certo? Vamos lá. Sermão. Controlar as emoções. Limitar a vaidade. Uma alma zen de verdade. Não cultivar ilusões. São lições que a vida ensina. Difícil é cumprir a rima e dominar as paixões. O homem é bicho carente, é fraco, frágil e insano. Dá asas ao desengano, não é mesmo inteligente. Se deixa levar por pouco, não percebe que está louco e ainda fica contente. Essa vida é de lascar, exige muito da gente, desafia nossa mente todo dia sem cessar. E quem desiste, se cansa e fica na vida mansa, poderá se atrapalhar. Não é só cuidar do bolso, da vida profissional. Se a sua mente vai mal, seja velho ou seja moço, o resto não vai direito. Não tem grana que dê jeito, você está no fundo do poço. Se apega com Jesus. Pensa sobre o que ele diz. Tua alma cria raiz num novo caminho de luz. Ele sempre está contigo. Ele será teu amigo, especialmente na cruz. Não vamos ter preconceito, que maltrata muita gente. Aquele que é diferente também merece respeito. Se você parar, pensar e de fato analisar, todo mundo tem seu jeito. Quem almeja a sanidade precisa se conhecer, ser sincero para valer, encarar sua verdade. Esconder o que se sente é covardia com a gente, é pura leviandade. Meu amigo, meu irmão, vou te dizer um negócio. Faça logo seu consórcio com as coisas do coração. Quem exala muito amor para mulher, amigo ou quem for, nunca terá solidão. Vou terminando o sermão que nem eu aguento mais. Pensa na vida, rapaz. Se lembre, nem só de pão. A alma também padece, a mente também carece que você estenda a mão. Muito obrigado. Contribua.